Sejam todos bem-vindos à casa de Oswaldo Cruz, para mais essa noite de, com certeza, as boas reflexões que faremos todos juntos. Eu vou pedir ao Luiz Guilherme para ler uma página, para que possamos, né, já entrar em uma boa vibração, melhor ainda, né? E depois a gente vai fazer a prece. Vou pedir o Jonas. Jonas, você faz uma prece para a gente? Por favor. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Boa noite. Do livro de Emmanuel, Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, lição 67, Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com as almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento do Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Eni. Coisa rara termos a Enir aqui numa quinta-feira à noite, né? Mas agora ela veio, ela virá, vez ou outra, brindar aqui com todos nós que temos o hábito da quinta-feira, né? E aqui o Oswaldo Cruz tem aquela frequência de quinta, de segunda e de domingo. Então nós também teremos essa oportunidade aqui de, na quinta-feira, sorvermos na fonte do conhecimento que ela tem e passa para todos nós. Então, por isso, pela oportunidade de aqui estarmos, nós elevamos os nossos pensamentos ao alto, pensamos na figura meiga e serena de Jesus, e com ele conversamos, agradecendo por tantas oportunidades como a desta noite, em que aqui chegamos movidos pela nossa força física, mas também, Senhor, movidos pela busca daquilo que ainda não conhecemos e também do invisível, como trará a nossa expositora da noite. Que possamos todos nós aqui envolvidos no teu amor imenso, alcançarmos aquilo que buscamos, o conhecimento, o entendimento, a aceitação, e que possamos sair daqui mais capacitados aos dias que teremos, aos momentos que teremos, para podermos exercitar tudo aquilo que temos aprendido acerca do teu Santo Evangelho. Muito obrigado por tanto amor em nossas vidas, por esta casa que nos abriga,
por aqueles que nos amam, mas, Senhor, obrigado. Por aqueles que ainda não conseguem nos amar, pois eles nos fazem também entender e trabalhar sempre algo em cada um de nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça em nossos corações, em nossas vidas, porque nós desejamos prosseguir contigo para todo sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, passando a palavra para a nossa irmã Enir, para mais uma noite de reflexões para todos nós. Boa noite a todos. Está muito alto? Tá bom? Obrigada. A passagem de abertura do livro É Caminho, Verdade e Vida, lição 67, Os Vivos do Além, nos leva logo a duas reflexões. A primeira é um pouco hilário. A morte não existe, né? Mas quem aqui quer morrer? E a outra é os vivos do além. E aí a gente filosofa e pensa, a antítese da vida não é a morte, né? Que a gente sempre fala, né? Mas, na verdade, a antítese da morte é o nascimento. A partir do momento em que a gente nasce aqui nesse plano, tem uma coisa certa que vai acontecer com a nossa vida. Um dia, que a gente não sabe quando, a gente não vem com uma etiqueta com prazo de validade, ainda bem, né? Mas um dia a gente vai morrer, querendo, não querendo, vai ser assim que vai acontecer. E é terrível, por que a gente anda de costas para a morte o tempo todo? Me faço essa pergunta, vez por outra. Porque se é a única certeza da vida, a gente deveria andar olhando para ela, sem medo nenhum. Porque ela vai me levar de qualquer maneira em algum momento. Então é melhor encarar do que ficar fazendo de conta que não vai acontecer. Então essa noite, a gente não vai falar disso, por incrível que pareça. Mas me falaram que meu tema estava muito filosófico. Eu falei assim, será? Será que são os cabelos brancos, né? Porque são meus mesmo, já vou avisando, não foi platinado. A busca que revela o invisível. O que eu posso estar buscando hoje, no século XXI, que não é visível aos meus sentidos, eu não vou ser capaz de perceber com nenhum dos sentidos que eu possa, por hora, falar, dizer que tenho, enumerar, mas que poderia se tornar, né, essa busca, ela poderia revelar esse invisível e trazer ele para a minha vida de uma forma mais palpável e também que ele possa sair de mim, refletir por mim em relação aos outros que ainda caminham lado a lado comigo e que não veem. Será, né? Então, já me perguntaram aqui no miolo, aqui, mas o que você vai falar essa noite? Aí eu falei assim, o tema que está lá, mas o que é? Eu falei assim, não, o que é? Depois você vai ver, senão você vai embora. Eu acho que eu preparei a palestra para te contar que em 5 minutos você vai embora, perdi o tempo. Mas é a busca que revela o invisível, a gente vai ver. Jesus falou isso lá, no Sermão da Montanha, que eu trouxe a bibliografia, eu gosto de deixar uns minutinhos, que lá vai que eu falo uma mentira, vocês têm que ir lá ver se o que eu falei está batendo com essas fontes aí que eu dei para vocês, tá? Jesus falou isso no Sermão da Montanha, que compreende isso aí tudo, né? Que a gente está vendo aí, se a gente pegar Mateus, vai desde o capítulo 5 até o 7, só falando do Sermão da Montanha. Olha como é que é extenso. Eu falo que, academicamente, se a gente pudesse usar esse linguajar para Jesus, o Sermão da Montanha é uma aula magna, que vai falar para a gente sobre o quê? Sobre como a gente pode viver uns com os outros, que isso é difícil toda a vida, viver uns com os outros. Justamente a gente está aqui essa noite, reunidos, porque
As dores da nossa vida, muitas delas se originam da convivência. É difícil conviver uns com os outros. Então, como será que a gente pode aprender de uma forma leve, suave, essa convivência uns com os outros, que ela possa ser leve e suave? Porque, em muitos momentos, essa convivência entre nós não é leve e suave. Porque se houver algo que entre eu e vocês não esteja exatamente igual, que a gente discorde, aquilo que a gente está discordando se torna uma discórdia, não é uma coisa horrível a vida da gente. A gente não consegue aceitar o diferente, mas sem as diferenças não haveria crescimento entre nós. Se todos nós fôssemos iguaizinhos, o que a gente teria para aprender uns com os outros? Nada. Eu saberia nesse exato momento o que o Fernando estava pensando, porque eu também estaria pensando a mesma coisa. A gente estaria fazendo as mesmas coisas. Mas é justamente essas diferenças entre nós que vai fazendo com que a gente cresça, amadureça, possa tecer reflexões sobre a vida e viver mais do que simplesmente a vida material, que é essa que a gente está vivendo aí, com todos os percalços, com todas as dificuldades que todos temos, ou a grande maioria de nós possui. Então, o Sermão da Montanha, ele vai me ensinar, ele é um tratado de conduta moral que vai me ensinar como é que eu posso viver melhor com os outros e justamente continuar conectado com o divino. Porque é justamente essa falta de conexão com o divino que dificulta nossas relações uns com os outros. Amamos, todos nós amamos sermos respeitados. Mas quase nunca na vida a gente gosta muito de respeitar as pessoas. Foi o que eu disse. Se houver discordarmos de algum ponto de vista sobre alguma coisa, pronto, já é o suficiente para haver um certo afastamento entre nós. Eu não quero dizer que a gente vai ficar aberto a tudo, né? Vai ser uma porta escancarada para tudo que está na vida. A gente tem que botar limite, porque realmente, geralmente não. O respeito significa isso. É saber que aonde eu termino, o outro não deve adentrar, e da mesma forma, eu não devo adentrar no espaço do outro. Então, não é que a gente está fazendo um convite ao oba-oba existencial. Não é isso, de jeito nenhum. Tem que haver limites, sim. É necessário. E são esses limites que a gente não gosta. É isso que gera entre nós as grandes dificuldades de convivência. Então, eu fui buscar, já que o tema é filosófico, né? A busca que revela o invisível, eu fui buscar lá nessa passagem que eu retiro de Mateus, que é o evangelho que eu mais gosto é ele. O segundo evangelho que eu mais gosto é de João. E ele fala assim, e a gente quer saber se isso é verdade. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Parece simples, né? Então, se eu busco, né? Se eu vou pedir, eu vou receber. É assim? Se eu buscar, eu vou encontrar. E se eu bater, a porta vai se abrir. É assim a nossa vida? Mas Jesus não podia estar falando mentira, então vamos seguir. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós, aí ele vai abrir para nós horizontes, perspectivas, olha só. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ora, aos pais aqui presentes, imagina, tudo que os filhos de vocês pedirem, vocês vão querer ver realizado, não vão? Sei, está tão silencioso que eu fiquei um pouco com dúvida. Fiquei pensando agora, né? Porque eu não fui mãe, sei lá, né? Mas... Hein? Pois é. Mas eu sou mãe de pet, então já está valendo. Vai lá. Então, ele faz uma comparação que é lógica, né? O amor que a gente tem por aqueles que tutelamos,
que são os nossos filhos, vai movimentar dentro de nós a vontade sincera em pedir, bater e buscar para que ele tenha. Porque se ele quer pão, eu não vou dar o pior para ele. Eu quero dar o melhor. Então ele já está exortando o quê dentro de nós? Um sentimento chamado amor, né? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Puxa, mas se meu filho quer um peixe, eu não vou dar serpente, é venenoso. Se vós, pois, sendo maus, então Jesus afirma. Se vós, pois, sendo maus, e nós somos maus, não me respondam, não me respondam. Lá no Evangelho tem um capítulo que vai falar muitas moradas na casa de meu pai, se eu não me engano, está no Evangelho capítulo 3, onde a doutrina vai falar sobre os diversos mundos, né? Mundos primitivos que a Terra já foi, provas e expiações, que é o que somos, regeneração, e vai por aí fora. E eles falam que uma da característica do mundo de provas e expiações, que é esse que a gente está, é que as pessoas, é o predomínio do mal. Ora, bondade. Se é o predomínio do mal, o que nós somos? Malzinhos. Malzinhos eu botei no diminutivo para aliviar. Mas é o que somos. Então, Jesus afirma, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? Claro, se o Pai é muito melhor do que a gente, é claro que se eu pedir, se eu buscar, se eu bater, se o meu Pai, que é da terra, né, biologicamente falando, não é tão bom quanto o meu Pai verdadeiro, que é o nosso Pai verdadeiro, que é Deus, ele vai fazer de tudo para me facilitar. Imagina Deus. Mas é isso que a gente quer saber, né? Como é que vai ser isso? Que tem o como é que vai ser. Portanto, tudo que vos quereis que os homens... Olha aí, agora ele muda o discurso. Ele faz uma comparação da gente, né, com aqueles que amamos. Depois ele fala do Pai, que é aquele que ama a todos de uma forma muito melhor do que pudermos amar. E no final, olha só, ele vai falar de uma lei. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então muda. Ele já começa a dar para a gente um roteiro. O que eu não quero para mim, em hipótese nenhuma, eu não quero passar por aquilo. De igual forma, eu não devo fazer com o outro. O problema é viver isso no dia a dia. Porque a gente teria que superar o nosso orgulho e egoísmo. Que às vezes, por uma questão de opinião, né, de orgulho, a gente às vezes fica bicudo com os outros, não é assim? Não é não? O bicudo, todo mundo sabe o que é. É uma gíria, né? Bicudo. A gente fica emburrado, né? E aí, a gente, quando fica emburrado, a gente faz uma vingança velada, que eu não falo com você, Fernando. Não é assim? Não fez nada comigo não, Fernando. Então, a gente faz isso, né? Então, assim, eu gosto daquele silêncio. Não, mas por que eu faço? Questão de opinião, eu estava certa, então... Agora, se aguenta o meu silêncio, eu também não vou te falar, porque eu já estou melhor, estou evoluída, não vou te dizer o que eu penso. Mas também não falo com você. Isso é evolução? É pirraça o nome disso, né? E a gente se acha a última bolacha do pacote. Então, a gente tem que começar a pensar, eu não vou dar nada pronto para vocês, já vou avisando, quem quiser ficar com os slides, é só pedir, é público, tá? Aí, pessoal, dá o slide meu, estou tentando me desapegar dele, gente, vocês pegam. Como interpretar esse pedir, esse buscar, esse bater? O que Jesus quis dizer com isso? Porque ali a gente já fez uma série de reflexões que já dá pano para manga, essa passagem. E aí, como é sempre bom, a gente foi buscar lá no Evangelho, tem um capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, 25, que é o buscar e achareis. Tem um item ali que eu sublinhei todo, botei em caixa alta, para a gente ler e pensar. Kardec fala assim, do ponto de vista terreno, nessa dimensão aqui, né, a máxima buscar e achareis é análoga, semelhante a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Como é que eu posso me ajudar?
Aí complica, né? Como é que eu posso me ajudar? Estava pensando se alguém podia fazer isso para mim. Agora, dizer que eu que tenho que me ajudar, isso já começa a complicar, né? Porque a gente espera que alguém nos ajude, não que a gente se ajude. Em geral, é assim. A gente já começa se ajudando quando a gente não vibra raiva, não vibra ódio, não fomenta discórdias. A gente já está se ajudando. Por quê? Porque cada coisa que eu plantar no terreno da minha vida, fatalmente eu vou ter que colher. E aí Kardec continua, é o princípio da lei de trabalho. Porque quem busca alguma coisa, se eu vou buscar o sustento para a minha vida, amanhã de manhã tem que acordar para ir trabalhar. Aí tem um ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga tem o restante. Vocês sabem o restante? Quem cedo madruga, de tarde tem sono. Mas tem que ficar firme e não dormir. E, por conseguinte, da lei do progresso. Quem trabalha, quem busca, vai ter um retorno. O que nem sempre esse retorno é o financeiro, que a gente vive escravo dessa busca. Às vezes o retorno é um amadurecimento espiritual, é um amadurecimento emocional. É uma experiência inenarrável da nossa vida. Mesmo quando as coisas são ruins, é boa. A aula do Luiz Guilherme estava aqui mostrando aqui antes, né? É 6h30, 7h30. Estava falando sobre ansiedade e, dentre essas coisas, falou sobre a nossa busca na vida, as experiências que a gente vai adquirindo, tanto por acertos quanto por erros. Tudo está valendo a pena se a gente, né? Ver que os erros, o saldo positivo dos erros foi o aprendizado, porque tem que ter um saldo positivo os erros. Se a gente tirar deles o aprendizado, valeu a pena, não valeu? Está valendo. Senão, a vida não vale a pena ser vivida. Então, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, é a gente trabalhando que a gente vai desenvolvendo o nosso, não só o nosso intelectual, mas a gente tem um exemplo moral, né? Também a gente pode desenvolver-se moralmente. Há uma frase que diz que tudo que eu busco também me busca. Isso se eu buscar mesmo, né? Eu tenho uma coisa que eu tenho uma bronca socialmente, eu sempre falo com alguns amigos, eu tenho uns amigos que falam assim, Aine, tem que ter pensamento positivo. Eu falo, tem que ter, mas faz pensamento positivo sem ação para tu ver só. Vai ficar fazendo pensamento positivo até morrer. Né? Porque a gente fica lá, porque eu mereço, fica lá, porque eu mereço, porque eu mereço. Mas faz alguma coisa para merecer, vai trabalhar. Né? Não fica entregando a Deus, delegando a Deus, que é da sua ousada fazer. Deus já faz a parte dele sempre. Se a nossa vida hoje está boa ou está ruim, é o somatório daquilo que nós estamos fazendo por nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, a Joana de Ângeles fala isso nas suas obras, na série psicológica. Então, essa busca, né, se eu estou buscando com sinceridade mesmo, botando todo o meu coração, é muito provável que eu vou ter um retorno dessa busca. Mas o problema é que a gente quer o retorno exatamente como idealizamos, não é assim? Então, se eu te ajudo, Fernando hoje é o bode expiatório. Aguenta aí, meu filho, tu está evoluindo. Aguenta, fica firme, boas horas. Se eu faço uma coisa boa para o Fernando, a gente fica ali, vou botar no caderninho, o Fernando amanhã está me devendo uma. A gente é mais ou menos assim. Então, quer que amanhã, quando a gente estiver passando por uma dificuldade, a gente vai falar assim, nossa, Fernando foi tão ingrato, eu ajudei tanto o Fernando quando ele precisava, ele não fez nada para mim. A gente só sabe esperar do mesmo canal. Mas, às vezes, o Fernando, não é que ele faça isso não, tá? Mas, às vezes, ele não fez nada para nos ajudar, não é porque ele não estava afim, não, é porque ele não tinha o que me dar para me ajudar. Quantas vezes vem um amigo para a gente com um problema muito sério, choroso, triste, acabado, macambúzio, surumbático mesmo, e a gente não sabe nem o que vai falar para ele, é ou não é? E, no entanto, ele é nosso amigo, a gente ama aquela pessoa de paixão, mas não sabe o que vai dizer, porque a dor dele é
tão grande, a gente nunca passou nada, nem por perto daquilo ali. E a gente fica mudo diante da dor do outro, mas não é por desinteresse, por desprezo, por indiferença, por frieza, mas é porque a gente não tem uma bagagem maior para poder oferecer a ele alguma coisa. Então, a gente fica esperando da vida, a gente fala assim, Senhor, eu quero um carro novo. Como se, tipo assim, você vai acordar amanhã de manhã, quando você for na garagem para pegar o seu carro para ir trabalhar, você encontra o velho de novo, você fala assim, qual é? Deus não ouviu isso, não? Pediu ontem de noite, novinho, 0 bala. Era para eu acordar agora de manhã, quando eu fosse lá na garagem, ia ter um carro novo com a chave em cima, eu só ia botar, né? A chave já com emplacamento, IPVA, tudo pago, seguro, era só entrar. Ah, moleza? A gente sabe pedir que é uma beleza. E aí a gente fica esperando assim. Mas se ele me dá mais uma nova oportunidade de trabalho, a gente fala assim, ai, mais trabalho, agora eu vou ficar mais cansado. Mas se eu quer comprar um carro novo, aguento, né? A gente tem esses problemas, né? Então, aquilo que desejamos com sinceridade e aquilo que buscamos com o coração também está em movimento na nossa direção, mas tem que haver um propósito verdadeiro. E agora que dizem que a porca vai torcer o rabo, eu vou fazer uma comparação com a ciência. Vocês aguentam ainda? Vocês estão acordados? Fica firme, Deus ajuda, vocês vão ganhar bônus horas. Diz lá a física quântica, vocês já ouviram falar da dualidade da onda e da partícula? Tudo que a gente vê no universo aqui que está ao nosso redor é matéria, né? Mas os pesquisadores lá, vamos trocar em miúdos, né? Tudo que a gente vê, a própria luz são os fótons, é uma parte mais material que está se desprendendo, chegando até nós, enfim. E então, tudo que existe no nosso mundo, os cientistas descobriram que essa matéria tem 2 formas de se comportar. Ora, ela se comporta como essa matéria, né, dura, que a gente pode tocar, pode sentir, e ora ela se comporta como se fosse ondas. Eni, o que é onda? Todo mundo já jogou pedra num lago? Não pode jogar pedra nos outros. No lago também não devia, né? Porque acaba poluindo. Mas a gente já fez isso, né? Nem que foi quando foi criança, né? Ou adolescente. Eu não contei para vocês não, mas eu amo esse frio congelante da nossa cidade. Amo, com todas as letras. Por mim pode vir mais frio. Eu já sei que vocês vão querer jogar pedra, mas eu não sou lago. Lembra isso, né? Para mim, quanto mais frio, melhor é. E não faz aquelas ondulações? Então, aquilo é onda. A onda, na verdade, a gente só vê a onda porque ela foi jogada num meio material, que é a água. E aí a gente consegue ver algo se propagando dentro da água, que é material. Por isso que a gente consegue ver a onda. Porque, assim, a olhos nus, a gente não vê ondas. Estão passando ondas daqui, ó, de rádio, de televisão. E vocês estão vendo? Não estou vendo nada. Está passando, mas eu não estou vendo nada. A gente vê quando ela vai provocar algum agitamento numa matéria em algum estado mais líquido, como, por exemplo, a água. Então, eu posso ver a onda. Caso contrário, eu não ia ver nada, né? Então, isso aí a gente já explicou, né? Bom, dizem lá os cientistas, ou as pessoas mais otimistas, vamos colocar assim, que é como se a natureza dissesse, depende de como você olha para mim, isso vai fazer com que a matéria, ou ela vai estar no comportamento de matéria como isso aqui, ou como onda. Os cientistas descobriram isso, que louco, né? Cientista tem uma cabeça muito diferente da gente. Que bom, né? Por isso que é bom ser diferente, é isso que eu falei. Porque eles vão trazer algumas coisas diferentes para a gente. Isso tudo partiu do Einstein, lembra que ele tirou uma foto com a língua de fora? Ele não gostava de tirar foto, ele se achava muito feio. E essa caricatura dele está ótima, né? Mas o Bugg, mais tarde, ele vai aprofundar nos estudos de Einstein e também vai sugerir não apenas a luz, mas também partículas como elétrons, prótons. Todo mundo lembra da escola? Que dentro do átomo, né, nós temos os prótons e os nêutrons, e por lá de fora a gente tem os elétrons que ficam orbitando, como se fossem
ao redor de um sol, né? Muito bonito isso. Mas ele descobriu que poderiam se comportar, mesmo essas partículas pequenas que a gente não vê também, poderiam se comportar, ora como ondas, ou ora como partículas que elas são. Olha que coisa louca. Eles descobriram isso. E aí, a partir do século XX, decidiram realizar um experimento que era chamado da fenda dupla. Eu vou mostrar isso aí para vocês. Com uma modificação importante. Em vez de jogar luz nas fendas, que é esse primeiro slide aqui, o mouse dá para vocês verem aqui, ó, tá, né? Já vi que já dá para passar ali o cursor. Ao invés de eles jogarem uma luz aqui, se eu jogar uma luz aqui, né, vai aparecer uma coisa interessante, né? Ele, olha só, o experimento da fenda dupla, uma modificação importante. Em vez de jogar a luz nas fendas, eles lançaram os elétrons também. Mas, olha, tinha uma coisa interessante quando jogava a luz. Deveria aparecer, do outro lado aqui, nessa placa, só os 2 buraquinhos, não deveria? Só que não é assim. Aparece ali, tá vendo? Ó, como se fizesse um gradiente. Opa, deixa eu pegar o mouse aqui que eu já perdi. E aí eles resolveram jogar elétrons para ver se isso modificava. Quando eles estavam observando com o aparelho, eles observavam que quando jogavam os elétrons aqui, ó, aquelas partículas pequenininhas, né, nessas fendas, elas iam lá e caíam como bolinhas do outro lado. Tá tudo certo, né? Mas eles descobriram que se não tivesse nenhuma observação, um instrumento que interferisse, já não aparecia dessa forma. Ela aparecia como onda. Eles descobriram isso. Olha que loucura, né? Vai ficar difícil, daqui a pouco eu filosofo de novo, tá bom? Daqui a pouco sai da ciência de novo, eu prometo para vocês. Então, foi aí que eles descobriram, né, que a matéria tinha esses 2 comportamentos, ora de uma forma como matéria, ora de forma como onda. Descobriram isso, provaram, porque tinha que tudo ser provado. Opa, eu não sei se vai sair aqui, vamos ver se vai sair. Se sair, não vai sair. Não tem problema também não, se não sair. Deixa eu ver se ele demora um pouquinho, mas entra. Eu acho que não, porque eu esqueci de passar. Mas aí tudo bem, isso está explicado, não se preocupem com isso. E aí vocês devem estar aí sentando, pensando assim, para que ela está contando essa história difícil, né? Que coisa, para mostrar conhecimento? Não, porque eu só sei isso mesmo de física quântica. Física quântica tem um monte de coisa esquisita, né? Mas é para a gente começar a pensar o que isso... Porque o espiritismo também é ciência, né? Apesar de que os físicos quânticos, eles não acreditam que nós, os físicos quânticos, tá? Eles não acreditam, a grande maioria deles, que nós, com a nossa mente, pudéssemos interferir no mundo ao nosso redor. Eles acham isso uma teoria muito mística. Já os que são menos ortodoxos, eles não pensam assim. Eles não pensam. Eles pensam que nós podemos modificar, sim. Então, é por isso que a gente começou a falar sobre isso. Quando nós observamos a onda, ela vai se colapsar. Lembra que quando a partícula não era observada, que a gente, tipo assim, virava as costas para ela, brincadeira, não era assim, tá? Mas tipo assim, ó, não vou te olhar, não. Nossa, deu uma coisa horrível, né? Não vou te olhar, não. O que acontecia? Ela se comportava como onda. E eles observavam que quando a gente voltava a olhar, aquela onda, naquele instante, se colapsava e voltava a ser partícula. Então, para aqueles que não são muito ortodoxos, eles começam a conjecturar que nós formamos a nossa realidade e podemos modificá-las. Isso para eles, tá? E aí a gente começa a pensar assim, o nosso corpo é feito de átomos? Se vocês não sabem, eu vou dizer para vocês que é. Nosso corpo é todo composto por isso, né? Então, imagina se nós pudermos mudar a realidade, pudermos mesmo mudar, isso pode mudar toda a nossa vida? Poderia mudar? Por exemplo, seguindo esse raciocínio, eu poderia sair de um processo de doença e voltar a ter saúde? Então, eu poderia me curar? Poderia. Agora, a gente teria que ser corajoso para fazer uma outra pergunta. Quem é que nos enferma? Se você perguntar para um cientista, ele vai dizer, o que te enferma são as bactérias, os vírus.
Mas é só isso? Não é. A gente sabe que não. Então, para aqueles menos ortodoxos, eles começaram a conjecturar. E aí eu vou sair, vou voltar lá para o século XIX e pensar o que a doutrina fala para mim. Porque a doutrina não é materialista. Para os cientistas, né, a matéria, ela é a causa e efeito de tudo que existe. Porque para eles o Espírito e Deus não existe. A gente tem que respeitar uma forma de ver a vida, né? Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, ele vai falar muito sobre o fluido cósmico universal. Todo mundo aqui, eu quero crer que dentro da doutrina dos espíritos já ouviu falar sobre isso. Que é a matéria primordial que fez tudo, para nós espíritas, tá? Fez tudo o que existe no universo. O nosso corpo, o nosso perispírito, as colônias espirituais, como o nosso lar. Todo mundo já adora ver filme, às vezes não gosta de ler o livro, mas já viu o filme, pelo menos, do nosso lar. E o Kardec fala que os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas que adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. E Kardec, nesse capítulo, diz que a forma com que a gente manipula o fluido cósmico universal é pelo pensamento e a vontade. E que assim que foi construída as colônias espirituais, aquela que mais nós conhecemos, que é o nosso lar. Então, ele já começa a dizer que os fluidos ganham qualidades como positivas, negativas, boas, ruins, belas ou horrorosas, de conformidade com aquilo que eu, o espírito imortal, o princípio inteligente do universo, que somos nós imprimimos a esse fluido. E aí a gente foi pensando, né? Então, criamos a nossa realidade mesmo, será? E aí a gente foi buscar num outro livro que ninguém gosta de ler, o livro Evolução em Dois Mundos, que eu vou trazer facinho, tá? Onde logo no primeiro capítulo, o André Luiz vai falar que existem dois tipos de co-criadores no universo. Uns co-criadores em plano menor, que somos nós, a grande maioria de nós, e que nós elaboramos essa matéria, ele também concebe a matéria como energia. O André Luiz fala que matéria é energia coagulada. Olha que interessante. Muito ao encontro, né? E ele fala que nós é que manipulamos essa realidade e que modificamos. E o que nós criamos? Que eu vou pular isso aqui tudo, vocês não vão aguentar e a gente já está terminando. O que nós, como co-criadores em plano menor, construímos? Nós construímos o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que nós temos, todos nós. É com ele que a gente se relaciona com o mundo espiritual. Nós construímos esse corpo. E agora tem a notícia ruim. Vocês querem ouvir? Sim ou não? Só não vou poder contar. Então eu conto. E eles falaram também que a gente cria os umbrais. Vocês acreditam? Essa foi a parte que eu não gostei dessa história. Mas está lá. Porque os umbrais não são dimensões, são níveis de consciência. E aí eu tinha uma aluna do ESG que ela falava assim, toda vez que a gente vibra mal, fica com raiva, pensa mal de alguém, a gente bota um tijolinho lá no umbral, né? E eu falei assim, isso mesmo, vou botar um tijolinho lá no umbral. Né? Porque a gente fomenta o mal, o umbral é uma região ruim, onde a gente vai expurgar o conteúdo ruim que existe dentro de nós. E cada vez que a gente vibra mal, a gente ajuda a manter o umbral. Então, é da nossa responsabilidade isso. Porque aquilo que criamos, vamos ter que dar conta, não vamos? Daquilo que criamos. Nós criamos os umbrais. Quem vai ter que fazer faxina nos umbrais? Já tem gente pensando assim, eu vou ser diarista mesmo. Vai ser diarista, todo mundo, né? Precisamos, para que o planeta se regenere, precisamos fazer uma grande faxina. Aonde? Na gente. Porque a gente, fazendo uma faxina na gente, a gente limpa o que está ao redor. Eu não posso limpar o que está no Fernando. Já usei o Fernando de novo. Não posso. O Fernando não pode limpar o que está sujo em mim. Não tem como isso. Mas eu me limpando, eu vou ser menos uma pessoa colocar um tijolinho lá onde? No umbral. Eu vou mudando essa realidade. Então, para nós espíritas,
nós, mais do que nunca, a física quântica vai chegar lá, mas nós acreditamos fielmente que nós construímos a nossa realidade ao nosso redor. E a aula aqui anterior, que estava acontecendo entre 6h30 e 7h30, o Luiz Guilherme estava falando sobre isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos, nós construímos. Se a nossa vida hoje não está boa, a quem nós devemos cobrar para que ela se transforme numa vida boa? A nós mesmos. Não tem como, a gente não tem como terceirizar isso. Isso tem que ser nosso. A gente quer uma sociedade melhor, mas tem que partir da gente esse melhor. Eu não posso fazer pelo outro aquilo que cabe a ele fazer. Olha aí, o pedir, buscar e o bater. Eu posso fazer isso pelo outro. Vocês podem dar aos seus filhos o que há de melhor, mas vocês podem livrar os seus filhos das provas e expiações que eles vieram passar? Vocês podem ajudá-los, mas não podem libertá-los daquilo que está no caminho deles. Mas vocês podem, através do amor de vocês, minimizar os sofrimentos que por algum motivo eles precisarão passar no seu caminho. Então, se pedir é um nível verbal, ou pelo menos um nível de pensamento, que às vezes a gente não verbaliza o que a gente está pedindo. Por exemplo, numa prece, quando a gente faz logo mais à noite, eu quero acreditar que vocês estão fazendo prece logo mais à noite. A gente não precisa fazer alto para a casa inteira acordar, precisa? A gente faz em pensamento, ali a gente se conecta com Deus, a gente pede, a gente reclama, a gente aceita. A prece tem tudo isso, não tem? A gente é rebelde, tem dia que a gente dá ordens a Deus. Como se Deus fosse fazer o que a gente pede a Ele. A gente é tão sem maturidade, né? Então, o pedir é o verbalizar ou pensar, a construção do pensamento, é o reconhecimento de que precisamos de ajuda. Expressa um desejo. Quando eu peço, Senhor, eu estou doente, me dá saúde. Deus vai me dar paciência, vai me ajudar a construir, porque Deus é de providência, Deus provê, mas não supre. Ele vai me dar subsídios na minha vida para que eu desenvolva a aceitação da doença e a resignação. Porque quando a gente para de resistir, aquilo sai da nossa vida. É aceitando as coisas, não de uma forma passiva, mas aceitando compreender o porquê das coisas, como, porquê e para quê. A gente se liberta dos nossos sofrimentos. Mas enquanto a gente insiste em não querer olhar e não aceitar, aquilo, tudo que a gente resiste, persiste, diz em Jung. Porque fica ali te cutucando até você resolver. Porque a dor não veio te punir. A dor veio para te educar, para te transformar num ser humano melhor. E o buscar é o nível da ação. Quem busca se movimenta, gasta energia, corre atrás. Será que aquilo que eu estou pedindo eu estou correndo atrás? Ai, Senhor, me dá saúde. Mas é tipo assim, tira toda a doença e bota toda a saúde dentro de mim. Ora, mas se eu busco, aquilo que eu adquiro com o meu trabalho, alguém pode me tirar só materialmente, mas eu estou falando do trabalho interno, alguém pode me tirar? Alguém pode tirar, roubar o amor que tem no coração de vocês? Não. Alguém pode roubar a paz, a mansuetude, a humildade que tem dentro do coração de vocês? Mas pode roubar o carro, a casa, pode nos tirar a vida do corpo? Mas não pode roubar o meu trabalho interior. Porque trabalho, como diz Kardec no livro dos Espíritos, é toda e qualquer ocupação útil. Então, aquilo que eu construí, que eu realizei dentro de mim através do autoconhecimento e da reforma íntima, e que se foi essa aquisição interna que me gerou, por exemplo, ou paz, ou amor, ou mansuetude, está conquistado, ninguém mais tira, já era. Ninguém pode me roubar. Podem me tirar a liberdade do corpo físico, mas nunca a liberdade de pensar e de ser. Né? E o bater é o nível da persistência. Bater a porta exige o quê? Paciência, insistência, para que tenha uma resposta. Então, o nível de pedir e receber é reconhecer humildemente
O quão pequeno ainda somos, por isso que Sócrates dizia: só sei que nada sei da vida. O buscar é o nível da ação, de ser melhor, de estarmos juntos uns com os outros, dessa relação que lembra que a gente falou no início, que o Sermão da Montanha me ajudaria a melhorar o meu nível de relação, porque ali vai me dar um monte de receita, não, vai me dar um monte de informações, de leis, para que eu saiba quem eu sou e para que eu viva isso, porque vivendo as leis de Deus, eu me respeitarei e com isso eu saberei respeitar as pessoas. Porque quem se respeita automaticamente respeita o próximo. Isso é um fato. Aquele que se ama, ele também ama o outro. Então, essa busca, essa ação, essa persistência, ensinando para a gente que precisamos ter persistência. Se hoje eu tenho um grande defeito, vamos dizer que é a impaciência. Não posso ficar 5 minutos parado com o meu carro na rua, que eu já estou buzinando para o da frente. Quando é que você vai sair? Que eu preciso passar. Mas se eu persisto em ter paciência de pensar, não sei se essa pessoa está passando mal, se houve um problema, se foi atender o celular, se tem alguém dentro do carro passando mal, não sei. Melhor do que eu pensar que ele pode estar de implicância pessoal comigo, que tudo a gente leva muito para o pessoal, é pensar que ali pode estar acontecendo alguma coisa muito mais séria do que o meu umbigo universal. Né? Então é termos paciência. E como é que se adquire paciência? Não vou comprar numa drogaria famosa de Petrópolis, não tem lá para vender. Não é uma pílula que eu vou tomar. Ninguém pode me dar. Mas é o exercício de todos os dias, nessa nossa vida de relação, que vai fazer com que a gente desenvolva essa paciência. A duras provas, né? Eu falo por mim. A duras provas, porque não é mole, né? O dia que a gente sai de casa, a gente fala assim, hoje eu vou ter paciência. Você encontra de tudo naquele dia. É impressionante. Mas é que eu pedi, né? Pedi para ter paciência, ele está mandando. Está mandando eu o quê? Buscar, adquirir com o meu trabalho, para que, através da minha persistência, eu adquiro aquilo que eu estou pedindo tanto. Então, aquilo que era que não era nada palpável, né? Se tornou palpável. O ato de pedir, buscar e bater é a atitude do observador lá na física quântica, que ele vai mudar uma realidade. Onda, partícula, partícula, onda. Ele vai mudar. Quando você pede ou busca, você está interagindo com esse campo de possibilidades ao seu redor. E você vai falar assim, mas eu não estou só me modificando? Essencialmente, nós estamos nos modificando. Mas nós influenciamos outras vidas. Nós influenciamos outras vidas. Vocês querem ver uma grande influenciadora de nossas vidas? As redes sociais. Há dias que elas determinam se nós iremos polarizar mais ou menos. E eu não estou nem falando de despolarizar, não. Eu estou falando hoje em polarizar mais ou menos. Ainda essa manhã eu conversava com uma alma amiga, que hoje o grande mito da caverna, vocês lembram do mito da caverna de Sócrates, né? Que se passavam umas projeções lá na parede da caverna e que a gente acreditava que aquelas projeções que estavam sendo feitas atrás de nós, que a gente não estava vendo, mas tinha umas pessoas manipulando, tipo umas marionetes que se projetavam as sombras lá na caverna, lá na frente. Eu achava que aquilo era a verdade. Hoje, a grande manipuladora de consciência chama-se redes sociais, em que a gente não para pensar nada, para refletir nada. A gente veio aqui no mundo só para amar e a gente complica tanta vida, tanta vida. Então, isso é uma reflexão que nós podemos já começar a fazer. Amanhã, quando mandarem eu polarizar mais ou menos, eu digo nem mais nem menos. Né? E qual dentre vós é o homem que o filho pede pão e você vai dar a ele? Você vai dar pedra para o seu filho? Né? Se ele te pedir pão, você vai dar pedra? Né?
Então, se nós, com todas as nossas maldades e resistências, nós já temos algo de bom dentro de nós. Aliás, dentro de nós mora dois lobos, um mau e outro bom. Não sei em vocês, mas dizem que o dos espíritos imperfeitos é assim que acontece. Há um lado bom e um lado sombrio dentro da maioria dos homens. E a gente é que vai escolher qual desses dois lobos que habitam dentro de nós vamos alimentar. Eu posso alimentar o meu melhor lado ou o meu pior lado. Amanhã de manhã pode ser que não seja meu filho que esteja pedindo pão, mas aquele meu grande desafeto esteja me pedindo amanhã de manhã um pão. Eu vou escolher naquela manhã se eu vou dar ao meu desafeto um pão ou pedra, não posso? A gente escolhe o nosso destino. Se o orgulho falar mais alto, a gente vai falar assim: vou dar pedra, porque ele me apedrejou a vida inteira. Agora eu vou dar as pedras. Guardei todas elas para devolver a ele. Esquecendo que as pedras que nos atiram, se nós nunca abaixarmos para pegá-las, o dono dela um dia vai ter que voltar. A gente se esquece disso. E a gente toma a pedra, guarda a pedra e depois responde por todas as pedras que foram atiradas. Nem peixe, e aí a gente vai dar para ele uma serpente. Porque apesar de toda a nossa inferioridade, né, ele vai fazer a comparação com o Pai. O Pai é um Pai de misericórdia. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão o quê? Misericórdia. Mostrando que a misericórdia é uma necessidade inerente a todos nós. Porque estamos reencarnados aqui, nesse planeta Terra, não por merecimento, porque infringimos as leis de Deus. Nós estamos reencarnados pela misericórdia de Deus, que nos deu nova oportunidade para refazermos os caminhos. Então eu tenho a liberdade de pedir, eu tenho a liberdade de buscar, eu tenho a liberdade de bater, mas tudo isso vai gerar o quê? Um efeito que vai ser proporcional ao meu pedido, à minha busca e à minha insistência em bater. Não é assim? O que tenho eu pensado? O que tenho eu falado? E o que tenho eu feito na humanidade para dar a minha contribuição? Isso é o que me importa tão somente. O que o outro tem pensado, o que o outro tem falado e o que o outro tem feito não é da minha conta. Mas é da minha conta. O que eu pensar dele, o que eu falar dele e o que eu fizer dele. Não é assim a vida? Eu gosto muito de Pastorino. Eu tenho um capítulo num dos livros dele, que é Sabedoria do Evangelho, volume 2, capítulo 47, intitulado Lei de Causa e Efeito. Por isso que eu falei o que pensamos, o que falamos, o que fazemos, né? Ele diz assim: ninguém receberá pedra se pedir pão, nem cobra se pedir peixe, nem escorpião se pedir ovo. Ou seja, os males que nos chegam são devidos a mentalizações errôneas de nossa parte, que pode ter sido ontem, hoje. Ontem e hoje. E que repercutirá onde? No amanhã. Né? Se mentalizarmos certos, recebemos do Pai que habita nos céus, em nosso interior e em nosso coração. Porque Deus está dentro de nós. Diz que havia uma grande reunião entre os sábios. Um levantou e falou assim: eu dou uma moeda para que me digam onde Deus está. O outro levantou e falou assim: eu dou 2 moedas para que alguém me diga aonde Deus não está.
Ele está dentro de nós. Quando eu faço errado, quem é o primeiro a ver? Ele. E a gente não acha que pode esconder. Somente coisas boas, né? Se os homens maus, por sua ignorância, porque às vezes somos maus por ignorância e incapacidade, não cometem essas maldades. Eu vou ler de novo aqui. Se os homens maus, por sua ignorância e incapacidade, não cometem esses males com seus filhos, como faria o Pai, que é bom e o amor absoluto e infinitos? Então, hoje, os males que estão na minha vida, podem decorrer, sim, de uma semeadura do passado, que pode ter sido em outras vidas, mas que pode ter sido há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Pode também. Mas eu tenho que continuar buscando e batendo, insistindo na corrigenda, para que eu possa melhorar. Porque se no pedir eu posso verbalizar ou idealizar, no buscar eu posso interferir pelo meu trabalho, no bater eu vou concretizar o que eu quero. Porque é na insistência que eu vou mudar. Talvez eu não saia daqui, em relação a alguns defeitos que possuo, perfeita, mas que eu saia melhor, sim, porque é assim que o invisível se torna completamente visível na nossa vida. Quando o planeta Terra estiver vivendo, cada alma estiver se preocupando em amar, a presença divina se fará visível entre nós. Mas, por enquanto, ela está adormecida em nossos corações, esperando que o terreno da nossa consciência construa meios necessários, como o sol que é necessário a uma semente, o adubo que é necessário a uma semente, a água necessária para uma semente, para que a semente de Deus, que é o amor, a bondade, a liberdade, a misericórdia, brotando em nossos corações, possa se espalhar por toda a terra. É assim que aquilo que está invisível vai se tornar visível entre todos nós. Então, que a nossa busca, que o nosso pedido, a nossa busca, que o nosso bater, seja uma insistência eterna no amar, em pacificar e em melhorar uma sociedade. Muito obrigada, uma noite de paz e luz para todos. Obrigado, Eni. Obrigado a você pelas reflexões de hoje. Certeza.